Vamos fazer aqui assim. Se eu puder ficar aqui na sombra, é melhor. Na segunda-feira eu... Calma aí, o senhor está na frente. Calma aí. Na segunda-feira eu questionei o senhor esperava um julgamento mais jurídico ou político, todo mundo certo aí? Qual que é a opinião do senhor nesse momento? Vamos lá. Vamos recordar os fatos, né? Em 2017, a chapa Dilma Temer foi julgada no TSE. Obviamente a Dilma já não estava na presidência porque ela foi cassada em 2016. E havia interesse da esquerda em cassar o Temer. E o TSE então julgou essa chapa. Bem, durante o julgamento houve um intenso debate se novos fatos, novas provas poderiam ser agregadas ao processo inicial movido pelo PSDB em 2015. E a discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Bem, logicamente, ficou frágil a ação e por 4-3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou então presidente da República. Fato que permitiu ao Temer indicar depois o senhor Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se não fosse este julgamento, dessa forma, tirando as provas fora, Alexandre de Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o Temer teria cassado também. Bem, agora temos o fato, né, que por coincidência, ironia do destino, o senhor Alexandre de Moraes é presidente do TSE. E eu espero que ele haja com imparcialidade, juntamente com o tribunal como um todo, porque os fatos são exatamente os mesmos. A minha ação, a ação movida contra mim, pelo Carlos Lupe, do PDT, por abuso de poder político, exatamente igual à chapa Dilma Temer, está em julgamento. E novos fatos foram apensados à minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratado de política externa, é competência privativa do presidente da República. Então foi uma resposta ao senhor Edson Fachin, porque lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que implícito, deixou claro. Isso faltava aí 5 meses aproximadamente para as eleições. Ele falou o seguinte: tão logo o TSE apresente o resultado, os senhores embaixadores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. E esse é um fato, essa é a verdade, essa é a realidade. Me julgue a exemplo do que foi julgado no caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo por 4-3. O voto decisivo foi do presidente do TSE à época, Gilmar Mendes, que falou: o TSE não existe para cassar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. E um desses 4 votos, além do Gilmar, foi do senhor Tarcísio, que era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que votou com Gilmar Mendes. Ou seja, é só o senhor Alexandre de Moraes, diretamente beneficiado por uma conjuntura, uma coincidência no momento, seguir os precedentes, né? O que aconteceu, né, em 2017, que eu vou ser absolvido também. Não tem por que caçar meus direitos políticos numa reunião com embaixadores. É só julgar com a mesma jurisprudência de 2017 que eu serei, essa ação será arquivada. Presidente.